Eu tinha uns 12 anos na época, e quando meus pais me mandaram passar uns dias com os avós no sítio, eu sempre ficava empolgado. A casa ficava isolada da cidade, lá no fim da estrada de terra, cercada por mato e um silêncio que só a roça tem. Sempre que chegava, o cheiro da terra molhada me dava a sensação de estar em outro mundo. Lá o tempo passava devagar, como se o relógio não fosse bem-vindo. E as noites tinham um jeito diferente. Era naquela casa que eu ouvia as histórias mais assustadoras. Aquelas que o povo da cidade nunca acredita, mas que aqui, entre as serras, a gente sabe que é melhor ficar calado. Numa dessas noites, já passava das 9, e minha avó estava na cozinha, fazendo o café para mais tarde. Meu avô, como sempre, já estava na varanda, com um cachimbo na boca, olhando a noite. Meus tios e tias estavam todos ali também, reunidos, e como toda a família da roça, depois do jantar, sempre se juntava para conversar, contar histórias. Eu sentava ali, meio quieto, ouvindo as conversas e esperando, com a curiosidade de quem nunca se cansa de escutar o que os mais velhos têm para contar. Não demorou muito para que o assunto fosse parar no tema que mais me atraía naquela época: assombrações. Lá no sítio tinha história para tudo quanto é lado. Fosse de madrugada ou de dia, não faltava história de gente que já viu coisa estranha nas estradas de terra ou perto do cemitério. Aquelas histórias que ninguém conta fora da roça, mas que a gente conhece bem. E naquela noite, quando o vento começou a uivar lá fora, fazendo as árvores balançarem forte, meu avô, que geralmente não era de falar muito, soltou o cachimbo, olhou para nós e disse: "Tem uma história que eu nunca contei para ninguém. Não porque não confiasse em vocês, mas porque às vezes a gente não deve falar dessas coisas. Só quem viu sabe que é real." Na hora, a curiosidade bateu forte, e todo mundo ficou quieto, esperando ele continuar. Ele deu uma trago no cachimbo, se ajeitou na cadeira e começou: "É coisa de quando eu ainda era moço, lá para os meus 20 anos. Eu trabalhava na roça com meu pai, e a gente tinha que ir sempre por umas estradas mais afastadas. Aquelas estradas que de noite ninguém ousava passar. Tinha uma lenda aqui perto, de uma mulher que aparecia perto da igreja velha, lá na beira do cemitério. O povo dizia que ela usava uma capa preta, dessas que cobrem tudo, só deixando os olhos aparecendo. E o povo também dizia que quem cruzasse com ela no caminho nunca mais ia ser o mesmo." Eu olhei para ele, tentando entender o que ele queria dizer. "Quem ela era, avô?" perguntei. Meu avô olhou para o chão e continuou: "Ela... não sei se posso chamar ela de mulher. Ninguém sabia quem ela era direito, mas o povo falava que ela surgia nas noites sem lua, sempre perto daquelas igrejas antigas. A capa preta, como um manto, cobria tudo, e os olhos dela eram os olhos mais estranhos que alguém já viu. Não era normal, não. Eu nunca parei para perguntar, mas quem olhava diretamente para aqueles olhos, dizia que sentia uma dor forte na cabeça, um peso no peito. Gente que olhava por muito tempo falava que depois nunca mais dormia direito, passava a ver coisa na noite e, dizem, até adoecia." A gente estava em silêncio agora, ouvindo com atenção. O vento estava mais forte, e uma sensação estranha tomou conta de todo mundo. Meu avô parecia como se estivesse relembrando algo muito antigo, mas ainda vívido em sua memória. Ele continuou, agora com uma voz mais baixa: "Eu fui lá uma vez, sem crer nessas histórias de assombração. Fui com um amigo meu, o João. A gente já estava acostumado a caminhar pela roça de noite, então nem nos importava muito com as lendas. Mas naquela noite algo estava diferente. A estrada estava quieta demais, o vento não fazia barulho nas árvores. E a igreja velha, que já era assustadora por si só, parecia mais sombria, como se algo estivesse esperando lá dentro. Eu e o João chegamos perto do portão do cemitério, quando ouvimos o barulho de passos. Na hora, meu amigo me puxou, mas eu disse para ele ficar calmo. Olhamos para frente, e lá, no meio do campo, estava ela, a mulher da capa preta. Ela estava parada, olhando para a gente, e o pior era que parecia que não era só um olhar. Era como se ela soubesse cada passo que a gente dava, como se tivesse nos observado por um bom tempo já. A gente ficou parado, sem saber o que fazer. Eu olhava para ela, mas sentia um peso no peito,
uma dor, sabe? Eu não conseguia mais respirar direito. João, meu amigo, estava pálido como uma folha de papel. Ele não queria mais olhar, mas eu, besta que sou, insisti. Quando percebi, não consegui mais desviar o olhar. Era como se ela estivesse me puxando, como se algo dentro de mim estivesse sendo sugado para ela. Foi aí que o João gritou: "Vamos embora, rapaz!" Mas eu já não conseguia mais me mexer. Meus pés pareciam colados no chão. E aquela mulher, ela não fazia nada, só ficava ali, olhando. Olhando com aqueles olhos vazios, mas que de alguma forma estavam vivos. Quando a gente finalmente conseguiu se virar e correr, aquela presença ainda estava lá, nos vigiando. A sensação de que ela estava nos seguindo foi tão forte que não dormi direito por uma semana. E até hoje, se eu fechar os olhos e pensar naquilo, parece que posso sentir aquele olhar me atravessando de novo. Ele fez uma pausa e a gente ficou ali, sem saber o que dizer. Eu sentia a tensão no ar. Meu avô, com um rosto sério, finalizou: "Eu não sei quem ela era, mas sei que quem olha demais para ela adoece. Eu nunca fui o mesmo depois daquele dia. E o João dizem que nunca mais foi o mesmo, viu? Ficou com um peso no peito por meses, até sumir da cidade. Então, meu filho, se um dia você cruzar com ela, olha para o chão e vai embora sem olhar para trás. Não adianta encarar, porque quando você vê os olhos dela, o que vem depois é pior que o próprio medo." Eu fiquei ali, sem saber o que pensar, mas o arrepio já tinha tomado conta do meu corpo. O silêncio que se seguiu ao fim do relato do meu avô foi denso. O vento, que até então parecia ser um companheiro constante da noite, agora se aquietou. Todo mundo estava com a cabeça cheia da história da mulher da capa preta, e nem o som das cigarras parecia querer quebrar o clima. Eu estava lá com o coração ainda batendo mais rápido do que o normal, tentando digerir tudo o que acabara de ouvir, quando meu tio Zé, que estava encostado na parede, com um cigarro na boca, se mexeu e soltou uma risada meio nervosa. "Vocês estão falando dessa mulher da capa preta, né?" disse ele com aquele tom meio debochado, mas a gente percebeu que ele não estava tão tranquilo assim. Ele jogou a bituca do cigarro no chão e antes que alguém falasse algo, ele continuou: "Mas deixa eu contar uma história que eu vivi também e que até hoje me faz arrepiar. Tem a ver com esse negócio de ouvir coisa no mato, coisa que não é da gente. E vou te contar, isso não é história de assombração, não. É história de quem viu e ouviu e não consegue mais esquecer." A curiosidade aumentou ainda mais. Tio Zé sempre tinha umas histórias engraçadas para contar, mas quando ele falava assim, com aquele olhar sério, até os mais céticos da família se calavam. Ele olhou para todo mundo, como se estivesse medindo quem estava acreditando e quem não estava, e começou a falar com a voz mais baixa do que antes. "Eu não sei se vocês já ouviram falar do gritador do mato. Eu ouvi e posso dizer, se um dia escutarem esse grito, corram, porque o mato é um lugar que você nunca deve subestimar. Era lá nos tempos de quando eu morava sozinho, perto do começo da década de 80, ainda jovem, trabalhando de peão, subindo serra e descendo morro para cortar madeira. Eu vivia naquelas matas fechadas, bem longe de qualquer tipo de cidade. E foi numa dessas vezes que aconteceu. Eu estava num trabalho lá perto do Rio da Serra, num lugar isolado, onde só tinha uma igrejinha velha e algumas casas de pessoas que vinham da roça. Mas estavam mais para longe do que para perto de mim. Eu estava cortando madeira com um dos rapazes daqui da região, o Adalto, que era de uma família muito boa, mas que sempre foi meio calado. Era uma noite sem lua e já estávamos voltando para casa depois de um dia de trabalho pesado. Estava tudo quieto demais, parecia até que o mato tinha engolido todos os sons. Eu e o Adalto estávamos andando na beira de uma trilha bem fechada, a única que dava para nossa casa, quando a gente escutou algo. No começo, achei que fosse o vento, mas o barulho era diferente, mais como se fosse um grito. Um grito humano, mas que não parecia ser de gente viva, sabe? Aquele tipo de grito que congela a alma, um grito de dor profunda, mas que não vinha de nenhuma boca humana. O tio Zé fez uma pausa, olhou pra gente e depois deu um gole na garapa que estava ao lado. Eu podia sentir o clima ficar mais tenso, e até as estrelas no céu pareciam brilhar mais forte. Ele continuou. Adalto ficou paralisado. Eu também, mas não queria demonstrar medo. Ele me olhou e disse: Zé, o que é isso?
E eu não sou de me deixar abalar fácil, então falei para ele: deve ser algum bicho perdido. Vamos seguir em frente. Mas o grito, o tal do grito, não parava. Só aumentava. E parecia que vinha de mais perto a cada vez que a gente se mexia. Ficamos parados, sem saber o que fazer. E então, o grito se repetiu, mas dessa vez com uma intensidade que me fez arrepiar até o cabelo da nuca. Não era mais apenas dor, era uma raiva que vinha do fundo da terra. E por um segundo pensei ter escutado o nome de Adalto sendo chamado, mas de uma forma distorcida, como se a voz estivesse sendo rasgada pela mata. Foi então que o Adalto, quase sem saber o que fazer, pegou o facão que ele carregava e começou a avançar. Mas mal ele deu 2 passos, o grito ficou mais perto. Eu vi os olhos dele brilhando de pavor. Era como se ele estivesse sendo consumido por aquele som, como se fosse impossível escapar. Ele parou de novo, olhou para mim e disse: vamos embora, não tem mais jeito, o mato tá vivo. E na hora, eu senti uma coisa gelada tomar conta do meu peito. Tentei pegar ele pelo braço e puxar, mas a gente não conseguia mais andar. Os gritos começaram a se multiplicar, como se o mato todo tivesse sido tomado por aquele som, como se cada árvore, cada folha estivesse gritando. Eu e o Adalto começamos a correr, sem olhar para trás, sem saber onde estávamos indo. Só correndo. E aquele grito, nunca me esqueci. O tio Zé parou por um momento, como se estivesse revivendo o que aconteceu. Ele olhou para cada um de nós e concluiu: até hoje não sei o que foi aquilo. O Adalto nunca mais foi o mesmo depois daquela noite. Ele simplesmente sumiu da região. Ninguém nunca mais soube dele. Dizia-se que ele teve uns ataques estranhos depois daquele grito. Fiquei sabendo que ele ficou doente, com febre e delírios, como se tivesse visto algo que ninguém consegue entender. Só sei que até hoje, quem escuta esse grito, ninguém mais se encontra, como se o mato, de alguma forma, o tivesse levado embora. Ele olhou para todos nós, com o semblante fechado, e finalizou: quando o vento começa a soprar forte e vocês escutam um grito, com certeza não é mais ninguém da nossa gente. É melhor não se meter, porque esse gritador do mato, ele não quer conversa, ele quer arrastar a alma de quem se atrever a ir até ele. E se você ouvir, corra. Corra para casa e não olhe para trás. Aquela noite foi silenciosa depois disso. Eu sinceramente não sabia o que pensar, mas uma coisa era certa. O gritador do mato não era história inventada. O tio Zé tinha um jeito de contar que parecia tão real, tão vivido, que eu não conseguia mais olhar para o mato da mesma maneira. Eu estava ali, completamente arrepiado com o relato do tio Zé, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia um frio gostoso, desses que a gente sente quando está sentado na beira da fogueira, ouvindo as histórias da roça. Quando você está naquela noite, com a família reunida, ouvindo esses relatos, parece que o tempo desacelera, como se a vida lá fora não existisse e o que realmente importasse fossem aquelas histórias que corriam pelos dedos, pela boca dos mais velhos. Mas como eu disse, a coisa ainda ia além. Depois do silêncio, quando todo mundo já estava com a cabeça cheia de coisas daquelas, minha avó, que até então estava só observando, com as mãos trêmulas no colo, começou a falar. Ela levantou a cabeça devagar e disse com aquela voz suave, mas firme: eu nunca falei disso para ninguém, mas já que a gente está falando dessas coisas, é bom compartilhar o que eu vivi. É bom saber que a gente não é a única alma nessa terra que já viu algo que não dá para explicar. Eu olhei para ela sem saber o que esperar. Minha avó, com seus cabelos brancos e a voz suave, era a última pessoa que eu imaginaria contar algo assim. Mas quando ela falou, o ambiente ao nosso redor parecia se fechar, como se o próprio silêncio tivesse prestado atenção nas palavras dela. Eu era moça ainda, talvez uns 20 e poucos anos. Morava aqui mesmo, nessa roça, mas não era como agora. Era mais isolado ainda. A casa da gente era pequena, mas muito acolhedora. Meu pai era bem simples, mas sempre dava um jeito de fazer as coisas do jeito certo, sabe? Eu e minhas irmãs, a gente morava perto do curral e o terreno da gente era grande. Um dia, lá para as tantas da noite, quando já tinha escurecido de vez, eu estava sozinha. Papai tinha ido à cidade e minha mãe estava na casa de uma vizinha.
as meninas todas dormindo. Eu ainda estava ajeitando umas coisas no quintal quando eu vi ele. Ela fez uma pausa, o olhar dela fixando algo que só ela parecia ver, com uma expressão que, mesmo velha, parecia carregar uma carga pesada. Eu, com os nervos à flor da pele, quase não respirei. Era uma sombra, muito alta, mais alta do que qualquer homem. A princípio, pensei que fosse algum vaqueiro, alguém que tivesse perdido o caminho. Mas o estranho era que ele estava parado ali, no meio do quintal, perto do pé de café, mas sem se mover, sem fazer o menor barulho. Ele usava um chapéu enorme, maior do que qualquer chapéu de fazendeiro que eu já vi, e a sombra dele era tão grande que parecia cobrir tudo em volta. A única coisa que eu conseguia ver era aquela figura, com um chapéu tão grande que parecia esconder o rosto, ou pelo menos esconder a parte de cima dele. Só dava para ver o contorno do chapéu e da figura dele. Minha avó ficou em silêncio por um momento, e eu senti um calafrio me subir pela espinha. A fogueira à nossa frente parecia estar mais fraca, como se estivesse reagindo ao que ela estava dizendo. Eu me peguei olhando para os outros, tentando entender o que estava acontecendo. Eu fiquei parada, sem saber o que fazer. O coração parecia que ia saltar pela boca. Fui chamada por minha mãe, mas na hora nem consegui me mexer. O medo tomou conta de mim de um jeito que até hoje não consigo explicar direito. Era como se o ar tivesse ficado pesado, como se a própria terra não quisesse que eu fosse embora. E o pior é que eu não conseguia mais me mexer. Minhas pernas estavam presas, como se a própria terra estivesse me segurando ali. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Ela olhou para todos nós e continuou. Eu sabia que não era normal. Sabia que não podia ser normal. Aquele homem ou aquela sombra não parecia ser de carne e osso, mas ele ficou ali. O chapéu era tão grande que parecia cobrir o rosto todo, mas eu sabia que ele estava me olhando, me observando. O tempo passava, mas eu não conseguia me mexer. Parecia que a minha vontade tinha sido roubada. Só conseguia ver o contorno daquela figura ali, imóvel, como se o tempo todo estivesse me aguardando. Até que, finalmente, depois de um tempo que não sei medir, a sombra se virou, deu um passo para trás e começou a caminhar lentamente para o lado do mato, sumindo entre as árvores. Quando ele foi embora, eu pude me mover de novo. Mas antes que eu fosse correndo para dentro de casa, dei uma última olhada. E aí foi que eu vi. A sombra já não estava mais ali, mas na grama onde ele tinha parado, eu vi a marca do chapéu. Uma marca grande, redonda, como se a terra tivesse sido achatada por algo muito pesado. E depois disso, não vi mais ninguém. Não vi mais aquela sombra. Só sei que desde aquele dia, cada vez que o vento soprava forte e as folhas faziam barulho, eu jurava ouvir aquele chapéu batendo nas árvores, como se fosse o eco da sombra. Ela parou, os olhos brancos e cansados dela pareciam fixar algo que já estava muito distante. Eu, totalmente estupefato, fiquei em silêncio, sem palavras. As estrelas lá no céu pareciam estar mais próximas e o mato ao redor parecia sussurrar. Quando o vento sopra assim e você sente aquele arrepio, é bom se afastar da janela e não olhar para a escuridão. Porque se o homem de chapéu grande aparecer de novo, você vai sentir que ele está ali e você vai ficar preso, igual eu fiquei, imóvel, sem poder se mexer, até ele decidir que já é hora de ir embora. Eu não sabia o que dizer. O frio que começou a tomar conta da minha pele era mais forte do que qualquer outra coisa que eu já tivesse sentido. O relato de minha avó foi uma daquelas histórias que entram na alma, e eu sabia que ela não estava mentindo. Aquela noite, o vento parecia mais pesado, mais gélido, e eu não sabia se olhava para o mato ou se ficava quieto, tentando entender tudo o que estava acontecendo ao meu redor. A noite parecia ter se alongado ainda mais depois do relato da minha avó. O fogo na fogueira já estava começando a se apagar, e as sombras da casa e da vegetação ao redor ficavam mais densas, como se o próprio mato estivesse ouvindo o que havia sido dito. O silêncio era absoluto, mas ao mesmo tempo pesado, como se ele estivesse carregando o peso de tudo o que tinha sido falado. Eu não sabia se sentia medo ou um tipo de respeito, como se aquela conversa tivesse mexido com algo muito profundo, algo que eu não compreendia completamente. A lua, que antes estava clara no céu,
agora parecia se esconder, como se fosse uma companhia desconfortável para aquela noite. A brisa que vinha do mato era fria, e meu corpo, já arrepiado, parecia absorver o medo que estava no ar. Eu fiquei ali, quieto, ouvindo as batidas do meu próprio coração e olhando para os rostos dos meus parentes. Ninguém disse nada depois da minha avó. O silêncio era ainda mais profundo, e eu podia ver que até os mais velhos estavam imersos em seus próprios pensamentos. A avó, com os olhos fechados, parecia quase ter voltado no tempo, revivendo aquele momento que ela jamais teria conseguido esquecer. Foi o tio Zé quem quebrou o silêncio. Ele fez um movimento com a mão, ajeitando o chapéu que usava, e com um sorriso meio envergonhado falou: "Epa, minha gente, não vamos ficar assim não, sem dar uma risada. Essa roça é cheia de história, mas também tem de ter alegria, ué." Mas sua voz, que normalmente tinha um tom alto e alegre, soou um pouco forçada, como se ele tentasse, de alguma forma, se distrair do clima pesado que tomava conta da nossa volta. Eu sabia que ele estava tentando aliviar o peso das palavras, mas mesmo assim, não conseguia esquecer o que minha avó disse. Algo naquelas palavras ainda estava ecoando na minha cabeça. Acontece que, não muito depois disso, eu já estava indo dormir, mas algo me fez olhar pela janela. Lá fora, o vento tinha cessado, mas as árvores continuavam a se mover. Eu sabia que o som delas se mexendo não era normal. O ruído parecia diferente. E foi ali, naqueles minutos antes de eu me deitar, que eu ouvi um barulho vindo do fundo do mato. Era um som baixo, quase inaudível, algo que se arrastava pelo chão e que, conforme ia se aproximando, parecia mais e mais familiar. No começo, achei que fosse algum animal, talvez um porco ou algum cachorro perdido. Mas então o som foi ficando mais claro, mais distinto. Não era um animal, era um som, como se algo estivesse arrastando algo muito pesado, como uma pedra, ou quem sabe um tronco de árvore. Só que, conforme o barulho se aproximava, o formato do som mudou. Foi quando eu percebi que aquilo não era um bicho, nem uma pessoa. Era algo mais estranho, algo que não se encaixava. Meu coração disparou de novo. Eu sabia o que minha avó tinha falado, mas naquele momento, o medo tomou conta de mim de uma maneira que eu não esperava. Eu não queria olhar, mas a curiosidade era mais forte. Olhei pela janela tentando fazer o mínimo de barulho possível. Foi quando eu vi, lá na borda do mato, perto da casa, uma sombra alta apareceu. Era difícil de definir o que era exatamente, mas a silhueta era grande, muito maior que qualquer pessoa normal. O chapéu grande, como minha avó descrevera, estava ali. O mesmo chapéu grande que cobria a face, fazendo com que o contorno da figura fosse deformado. E aquela presença, aquela sensação de que algo não estava certo, me fez entender que, de alguma forma, eu tinha visto aquele homem. Ou melhor, aquela coisa. A figura não se mexia, estava parada, como uma árvore. O vento havia parado, mas o mato ao redor parecia se mexer por conta própria, se curvando em direção a ele, como se o mato mesmo estivesse com medo. Eu fiquei paralisado. Minha mente estava em branco, só absorvendo aquilo que meus olhos estavam vendo. Aquele ser, ou figura, ficou ali por um tempo, como se estivesse me observando, me aguardando. Eu não sabia o que fazer. Não consegui gritar, não consegui me mover. O tempo parecia se arrastar, os segundos se transformando em minutos, e a sensação de estar sendo observado ficou cada vez mais intensa. Foi só quando eu vi a figura se mover lentamente para o lado, entrando mais fundo no mato, que eu consegui respirar, como se estivesse me libertando de um feitiço que me mantinha preso. Mas antes que eu pudesse dar mais um passo, ouvi o som de algo pesado caindo ao chão, como se a figura tivesse deixado cair alguma coisa. Era como se eu tivesse sido marcado, como se eu tivesse visto algo que não era para ver. No fundo do meu ser, eu sabia que essa aparição tinha alguma ligação com tudo o que minha avó tinha falado. E desde aquele dia, a sombra do homem do chapéu grande nunca mais deixou minha mente. Eu ainda me lembro das palavras da minha avó, e sempre que o vento sopra naquela roça, eu me lembro dele. A presença daquele homem alto, com o chapéu grande, que aparece no quintal das casas e faz com que a gente perca a capacidade de se mover.
Até hoje, às vezes, eu me pego olhando para as sombras, perguntando-me se aquele ser vai aparecer de novo. Mas até hoje, eu nunca mais vi aquele chapéu se mover. E talvez isso seja a única coisa que me dê um pouco de paz. Se você chegou até aqui, deixe o like e comente de que cidade você é. Meu nome é Antônio e resolvi contar essa história aqui para vocês do canal, porque sei que tem muita gente que acredita nessas coisas. Aqui no interior, o povo sempre tem uma prosa sobre assombração, história de visagem, essas coisas que aparecem de noite. Eu sempre achei que era só lenda de gente velha, coisa para botar medo em criança. Mas depois do que me aconteceu, eu sei que essas histórias têm um fundo de verdade. Eu trabalhava de carreteiro, puxando frete pelas estradas de chão aqui da região. Já rodei muito de noite, sozinho, só com os farol iluminando a poeira no ar e o barulho do motor quebrando o silêncio. Quem já andou nessas estradinhas do mato fechado sabe como é. Silêncio pesado, escuro que nem breu, só os grilos e uns bichos se mexendo no mato. Eu nunca fui de me assustar fácil não, mas tem coisa que a gente sente no peito que não é normal. Essa história aconteceu numas bandas perto de São Tomé das Letras, lá pras bandas de Baipendi. O povo já falava dessa estrada. Diziam que de noite ninguém andava por lá sem ver coisa esquisita. Mas eu nunca fui de ligar para conversa de assombração, então segui viagem sem medo. Já era mais de meia-noite quando entrei nesse trecho da estrada. Estrada ruim, cheia de buraco, mato alto de cada lado. Eu ia devagar, porque a poeira estava seca e subia demais, atrapalhando a vista. De repente, virei numa curva e vi uma mulher parada no meio do caminho. Ela estava de vestido branco, longo, e o cabelo caía pelos ombros, preto e liso. Não dava para ver o rosto direito de longe, mas o jeito dela ali, parada, bem no meio da estrada, não era normal. Diminuí a velocidade e fui chegando perto, achando que podia ser alguém precisando de ajuda. Só que quando cheguei mais perto... Meu amigo, aquele trem não era gente não. Eu fui chegando mais perto, devagarinho, que nem quem tá desconfiado de alguma coisa. O farol do caminhão bateu direto nela, mas em vez da luz clarear o rosto, parecia que a sombra dela ficava ainda mais escura. Me deu um calafrio estranho, um arrepio ruim, daqueles que a gente sente quando tem alguma coisa errada. A mulher não se mexia, ficava lá, parada no meio da estrada, de cabeça baixa, como se estivesse esperando alguma coisa. O vestido branco dela parecia velho, sujo de poeira e meio rasgado na barra. O cabelo tampava quase tudo do rosto. Fiquei sem saber o que fazer. Não dava para passar por cima, mas também não ia descer do caminhão para perguntar se ela estava precisando de ajuda. A única coisa que fiz foi jogar a luz alta do farol na cara dela. E foi aí que eu vi. A mulher não tinha rosto. Ou melhor, tinha, mas era como se o rosto tivesse meio apagado. Não dava para ver olho, nariz, boca. Só uma sombra esquisita onde devia estar a cara dela. O arrepio correu do meu pescoço até os pés. O coração deu um pulo dentro do peito. E antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a mulher começou a se mexer. Ela deu um passo, outro. Começou a vir em direção ao caminhão, devagar, como se deslizasse. O jeito dela andar não era normal. Parecia que os pés nem encostavam no chão. Foi nessa hora que me bateu um medo que nunca senti na vida. Não pensei duas vezes. Engatei a ré e acelerei, tentando me afastar dela o mais rápido possível. O caminhão sacolejava na estrada esburacada, a poeira subindo, e eu só olhava pelo retrovisor, com o coração na boca. Mas aí, a mulher apareceu do lado do caminhão. Não sei como, não sei de onde, mas ela simplesmente estava ali, do lado da janela do motorista, acompanhando o caminhão, olhando direto para mim. Eu gritei, mas não foi grito de homem bravo, não. Foi grito de quem sentiu o medo pegar lá no osso. Porque, meu amigo, não tem nada no mundo que assuste mais que ver uma coisa que não devia estar ali, aparecer do nada, te olhando sem olho. A mulher seguia o caminhão do meu lado, como se deslizasse no ar, o vestido branco esvoaçando, mas sem fazer barulho nenhum. Meu sangue gelou, a mão suava no volante, e eu nem respirava direito.
Só conseguia olhar aquela coisa me encarando, aquela cara apagada que parecia me puxar para um buraco escuro. Foi aí que fiz o que qualquer cabra da roça faria numa hora dessas. Soltei um palavrão e meti o pé no acelerador. O caminhão deu um tranco, pulou nos buracos da estrada, quase escapuliu de lado, mas eu segurei firme e fui embora feito alma penada. O coração batia que nem tambor de festa de São João, e eu nem olhava mais pelo retrovisor. Mas não adiantou, porque mesmo com o motor roncando e a poeira subindo, eu ouvi uma risada, baixinha, arranhada, meio longe, mas perto ao mesmo tempo. Deus me livre daquele som. Não era risada de gente feliz, não. Era uma risada seca, de coisa ruim, de coisa que se diverte vendo os outros se apavorar. Foi aí que percebi que a mulher não estava mais do meu lado. Ela tinha sumido. Mas o medo não passou, porque eu sabia que ela ainda estava por perto. Senti um arrepio no cangote e, contra minha vontade, olhei pelo retrovisor. E, meu amigo, ela estava lá, sentada na carroceria do caminhão, sorrindo. Eu senti meu sangue virar gelo dentro das veias. Aquela coisa estava sentada na carroceria, de vestido branco sujo, cabelo escorrendo pelos ombros. E aquele sorriso, um sorriso que nem devia estar ali, porque o rosto dela não era direito. Era só sombra e buraco. O caminhão chacoalhava na estrada ruim, mas ela não se mexia. Parecia grudada ali, como se fosse parte do próprio caminhão. A boca dela tremia, e mesmo com o ronco do motor, eu juro por Deus que ouvi de novo aquela risada baixinha. Pensei em jogar o caminhão no barranco, saltar pela porta, me enfiar no mato e correr até as pernas não aguentar mais. Mas minha mão estava grudada no volante, minha perna dura no acelerador, e tudo que eu conseguia fazer era rezar do jeito que eu lembrava. Meu Deus, me ajuda! Meu Deus, me ajuda! Foi aí que o caminhão deu um solavanco forte. A roda pegou num buraco fundo e o carroceiro quase me jogou para fora do banco. Eu segurei firme e por um segundo tirei os olhos do retrovisor. Quando olhei de novo, ela não estava mais lá, mas eu sabia que não tinha ido embora. O caminhão parecia mais pesado, como se tivesse alguma coisa puxando ele para baixo. O ar ficou frio de um jeito esquisito, um frio que vinha de dentro, não de fora. Foi quando ouvi uma batida. Tum! Não teto do caminhão, eu gelei na hora. Tum! De novo. Aquilo não era coisa de galho caindo ou bicho pulando. Era pesado, certo? Como se alguém tivesse batendo com a mão, bem devagar, bem calculado. Segurei a respiração e fui tirando o pé do acelerador devagar, tentando pensar no que fazer. Mas aí, antes que eu pudesse reagir, a coisa começou a arrastar a unha no teto. O som foi a pior coisa que eu já ouvi na vida. Um raspado seco, longo, que fazia meu ouvido zunir. Aquele som de unha grande, áspera, riscando o metal, indo devagarinho, de uma ponta do caminhão até a outra. A mulher estava em cima, e ela queria que eu soubesse. Eu juro que tentei me controlar, mas o medo já tinha me tomado por inteiro. Meu corpo estava tremendo, minha respiração curta, e a única coisa que eu queria era sair dali o mais rápido possível. Mas como? Como correr de um trem que aparece do nada e some quando quer? Aquele barulho de unha arrastando no teto continuava, cada vez mais forte, mais demorado, como se aquela coisa tivesse se divertindo em me atormentar. O caminhão ia sacolejando na estrada esburacada e eu só rezava tudo que minha avó tinha me ensinado quando eu era menino. Foi quando ouvi a porta do passageiro estalar. Olhei de rabo de olho e vi a maçaneta tremendo. Ela estava tentando abrir. Aí o pavor virou desespero. Segurei firme o volante e acelerei feito louco. O caminhão pulava, eu quase perdi o controle, mas só pensava numa coisa: sair dali vivo. E foi aí que aconteceu o pior. De repente o caminhão ficou leve. O peso sumiu, o ar frio desapareceu, o barulho parou. Era como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não era o fim. Com o coração na boca, olhei pelo retrovisor. E lá, bem atrás, parada no meio da estrada, a mulher estava lá. Ela ficou me olhando sumir na poeira, imóvel, com aquele vestido branco sujo e a sombra no lugar do rosto.
E então, bem baixinho, como um sussurro na minha cabeça, eu ouvi: a gente se vê de novo. Depois daquilo, nunca mais passei por aquela estrada de noite. Nunca mais andei sozinho por aquelas bandas. E nunca mais duvidei das histórias que o povo conta. Porque, meu amigo, algumas lendas são mais do que só lendas. Deixa eu te contar uma história que eu nunca consegui esquecer. E olha que já faz mais de 20 anos. Mas o trem que aconteceu naquela noite não tem jeito, nunca me sai da cabeça. O bicho que vi, esse não é igual qualquer história que você ouve por aí. E não é mentira, não. Eu sei o que vi. Não foi sonho, não foi alucinação, foi real demais. E por mais que a gente tente explicar, sempre tem alguém que vai achar que a gente exagera ou inventa. Mas quem esteve lá, quem viu, sabe que aquilo era coisa que não era para ser vista. Era uma noite daquelas bem escuras, sem lua, e o vento soprava forte, trazendo o cheiro do mato e da terra molhada. Eu estava indo para casa de um amigo, um sítio perdido lá pelos lados do interior, onde a estrada é de terra e a poeira levantada pelo vento parece esconder o que está longe. Aquela noite, o tempo parecia mais carregado, o ar pesado, sabe? Como se a natureza mesma estivesse esperando alguma coisa. Meu amigo morava numa casa simples, lá no fim da estrada, perto de uma mata que ninguém gostava de entrar, porque dizem que tem coisas lá que não deveriam ser vistas. Não era o tipo de lugar onde a gente quer se meter quando o sol se põe. Mas naquela noite, eu estava lá, sem medo de nada. A gente trocou umas palavras, tomamos um café e fomos dar uma olhada nas vacas, que estavam no campo perto do pasto. Era por volta de 9 da noite. O céu estava sem estrelas e o vento estava começando a fazer um barulho esquisito nas árvores. Quando chegamos no campo, tudo estava quieto demais. A gente ficou ali por um tempo, observando as vacas, e o silêncio foi ficando cada vez mais denso, até o som do vento sumiu. Foi então que o meu amigo falou baixinho: "Você escutou isso?" Eu fiquei parado, sem saber o que ele estava ouvindo. Naquele lugar, você espera ouvir o grilo cantando, o barulho de algum animal ao longe, mas não. Era um silêncio tão pesado que dava para ouvir o próprio coração batendo forte no peito. Aí foi quando escutei. Era um som diferente, não parecia de bicho nenhum. Como um arrastar. Não dava para saber se vinha do mato ou do campo. Meu amigo olhou para mim com um olhar que não tinha mais nada de brincadeira. Ele olhou para os lados tentando entender o que era aquilo, mas não falou nada. Fiquei na minha, esperando que fosse alguma coisa normal. Mas o som não se parecia com nada. Era um arrastar, um barulho abafado, e à medida que o som ficava mais alto, eu fui sentindo um medo que nunca tinha sentido antes. Foi quando, de repente, o som parou. Mas foi só um segundo, porque logo depois ele voltou. Mais perto. Algo se movia na escuridão, mas mesmo com a luz da lanterninha que a gente tinha, não dava para ver nada. E eu comecei a sentir uma coisa estranha, como se alguém estivesse ali, mas não pudesse ser visto. E a cada passo que aquilo dava, o barulho do arrastar ficava mais alto, mais pesado, como se algo muito grande estivesse se aproximando. O medo tomou conta de mim. Não conseguia mais controlar. Meu amigo ficou pálido, com as mãos tremendo. Eu sabia que não era um animal normal. As vacas, que estavam quietas até então, começaram a se agitar. Uma delas até tentou correr, mas parecia que alguma coisa a segurava, como se o medo tivesse se espalhado por elas também. Eu e meu amigo começamos a andar devagar para trás, tentando manter a calma, mas eu sentia que a qualquer momento aquele negócio ia aparecer. E foi então que apareceu. Eu vi os olhos primeiro, brilhando na escuridão, com uma luz amarela que parecia iluminar tudo ao redor. E o corpo não parecia de um bicho, não. Não tinha forma certa. Era algo que andava de quatro, mas com os membros tortos, como se fosse deformado, como se não fosse feito para estar ali. O corpo parecia todo distorcido, com uma pele escura e repulsiva, e os membros, esticados e finos, se moviam de uma maneira que não fazia sentido. O bicho, sei lá o que era aquilo, começou a se aproximar, mas não com pressa,
como se estivesse estudando a gente. Ele se arrastava com um som surdo, mais forte a cada movimento. E a cada vez que ele dava um passo, o ar ficava mais pesado, como se a própria atmosfera fosse absorvendo a energia ao redor. Eu não conseguia mais me mexer, só ficava ali, observando os olhos amarelos brilhando na escuridão. Eu queria gritar, mas a voz não saía. Eu queria correr, mas as pernas pareciam grudadas no chão. O bicho não se aproximou muito. Ficou ali, na beirada do campo, como se estivesse só esperando a gente fazer o movimento errado. Meu amigo sussurrou com a voz trêmula: "Vamos embora! Agora!" E foi quando a gente tomou coragem. Peguei ele pelo braço e saímos correndo, sem olhar para trás. Não sei quanto tempo a gente correu, mas parecia uma eternidade. O medo me consumia, a sensação de que aquele bicho estava atrás da gente, como se fosse nos pegar a qualquer momento. Chegamos na casa e eu mal consegui respirar. Meu amigo não falou mais nada, e nem eu. Ficamos ali dentro sem coragem de ir embora, e não conseguimos dormir. A noite parecia ainda mais silenciosa, e o medo parecia estar colado em cada canto da casa. Mas o pior foi na manhã seguinte, quando a gente foi verificar as vacas. Uma delas estava morta, com um olhar de pavor estampado no rosto, como se tivesse morrido de medo. Eu nunca mais voltei lá, e meu amigo, depois dessa, também nunca quis mais sair de casa de noite. O bicho que a gente viu, esse trem não era de Deus, eu te garanto. E até hoje, sempre que a noite fica muito escura e o vento para de soprar, eu escuto aquele arrastar no mato. Mesmo depois de tanto tempo, a memória daquele olhar amarelo ainda me persegue. Era uma noite quieta, dessas que parecem até que o mundo para. O céu estava sem lua e o vento, que normalmente assobiava entre as árvores, estava calado. Eu estava com meus amigos, indo para uma festa em um sítio mais afastado, por um caminho que a maioria das pessoas da cidade nem sabia que existia. Sabia que aquele lugar não era dos mais tranquilos, mas a vontade de se divertir falou mais alto. A gente tinha feito o trajeto por aquele caminho umas vezes, mas algo naquela noite estava diferente. O vento estava mudo e a estrada, normalmente cheia de pedras e buracos, parecia mais tranquila do que o normal. Isso por si só já era estranho. Mas o que realmente me deixou com a pulga atrás da orelha foi a sensação de que a natureza estava mais densa, como se algo estivesse vigiando cada passo que dávamos. O lugar onde íamos, o sítio do meu amigo, ficava no meio do nada e eu sempre soube que não era um lugar recomendado para se ir depois do cair da noite. Todo mundo falava disso, as histórias da roça, né? Diziam que a mata ao redor do sítio tinha coisa estranha. Mas eu sempre achei isso coisa de gente que gosta de inventar história para assustar os outros. Nunca dei muita bola. Quando chegamos lá, o lugar parecia até mais vazio do que da última vez, como se o tempo ali tivesse parado. A casa era simples, com a construção de barro e telhado de palha, e tinha um cheiro de mofo no ar, típico de casas que ficam sem muito movimento. As luzes estavam acesas, mas o som que normalmente vinha de dentro não estava lá. Era como se todo mundo tivesse se calado. Meu amigo, com aquela cara de quem sabia que algo não estava certo, me chamou para dar uma volta na propriedade antes de entrarmos. A noite estava tão quieta que dava até para ouvir o estalar da madeira da casa. Não sei porquê, mas algo me dizia que aquela calma toda era artificial, como se estivesse esperando algo. Enquanto caminhávamos, a gente foi se afastando da casa. A mata ao redor parecia se expandir, engolindo a estrada de terra. Tudo estava tão escuro que parecia que as árvores se fechavam em torno da gente. Não demorou muito até que a gente começasse a escutar uns barulhos estranhos vindo de dentro da floresta. Naquela hora, eu já estava começando a ficar com um pouco de receio, mas tentei disfarçar. A gente já estava lá. Não ia voltar só porque o vento começou a soprar mais forte e fazer os galhos se mexerem. Aí foi quando o som ficou mais alto, um barulho que vinha do mato. Era como se alguém estivesse andando, mas de forma errada. Passos pesados, arrastados, como se algo estivesse se movendo na escuridão, mas sem forma definida. Meu amigo, que até então estava quieto,
olhou para mim e falou com a voz baixa, meio tremendo: "Você tá ouvindo isso?" Eu não sabia o que responder. Naquele momento, o som não parecia de nenhum animal, mas também não parecia humano. Era um arrastar, como se alguém estivesse se arrastando no chão. O que mais me incomodava era que parecia que aquele som estava vindo cada vez mais perto da gente. O vento começou a aumentar e parecia que, junto com o barulho, vinha uma sensação estranha, como se o próprio ar estivesse mais denso. Foi quando meu amigo, sem mais nem menos, pegou no meu braço e disse: "Vamos voltar." Agora eu tentei resistir, mas o medo que eu senti na hora não dava para ignorar. Não sei se a sensação de estar sendo observado foi o que me fez pensar assim, mas alguma coisa, naquele momento, dizia que a gente não devia continuar ali. A gente começou a voltar correndo, mas o barulho continuou. A cada passo que dávamos, o som parecia mais próximo. Era como se alguém ou algo estivesse nos seguindo, e a cada virada, a cada curva, o barulho se aproximava mais e mais. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca, e a sensação de que algo estava atrás de nós se intensificava. Quando olhei para o lado, eu vi. Não sei como explicar bem, mas era uma sombra, um bicho que não parecia nem bicho, nem gente. Estava ali no meio das árvores, se movendo de uma forma estranha, como se fosse um animal, mas com as pernas e braços muito longos e tortos. Eu só vi os olhos primeiro, aqueles olhos amarelos brilhando no escuro, refletindo a pouca luz da lanterna que a gente ainda segurava. Não sei por quanto tempo a gente correu, mas parecia que a distância entre a gente e aquilo só aumentava na nossa cabeça. Mas, na verdade, estava cada vez mais perto. O som dos passos, ou do arrastar, ou do que fosse aquilo, estava cada vez mais forte. Eu não conseguia mais respirar direito. Meu corpo só queria sair de lá. Cada vez que a gente tentava olhar para trás, não dava para ver nada. Só sentia a presença. E aqueles olhos me arrepiam até hoje de pensar. Acho que foi quando a gente quase chegou à estrada principal que o bicho, ou o que quer que fosse, parou. Como se tivesse decidido que não queria mais nos perseguir. O que ficou no ar foi uma sensação de vazio, como se a coisa tivesse ficado ali, mas não podia mais nos seguir. O que ficou no ar foi uma sensação de vazio, como se a coisa tivesse ficado ali, mas não podia mais nos seguir. Não sei explicar muito bem. Quando olhei para trás, não vi mais nada. Só o escuro e o barulho do vento nas árvores. A gente não falou mais nada enquanto voltávamos até a casa. Quando chegamos lá, parecia que tudo ao nosso redor estava em silêncio de novo. Mas a sensação de estar sendo observado não saía. Entramos, trancamos a porta e ficamos lá, o resto da noite sem coragem de dormir. Na manhã seguinte, a gente foi dar uma olhada no campo e lá encontramos pegadas. Não eram pegadas de animal, eram maiores e mais largas, com os dedos tortos, como se algo tivesse andado por ali, mas não de forma normal. Quando vimos aquilo, eu e meu amigo não falamos nada. A sensação de que o bicho ainda estava por ali, rondando, não me deixou em paz. Acontece que, depois daquela noite, a coisa só piorou. Aquela sensação de que a presença estava ali, mas você não conseguia ver, se intensificou. E de vez em quando, até hoje, quando o céu está sem lua e o vento para de soprar, eu escuto aquele som, o arrastar, aquelas pegadas e aquela sensação. Foi como se a roça toda tivesse sido tocada por algo que não pertencia a ela. O silêncio da noite, o vento que parecia segurar a respiração, tudo parecia estar imerso numa tensão de espera. E o que mais me atormentava era o fato de que, por mais que eu quisesse entender o que tinha acontecido, meu corpo por dentro já sabia que aquilo não era para ser entendido. O mato ao redor daquela casa estava carregado de algo que não se explicava. Depois daquele dia, as coisas começaram a mudar. Aquele sítio que antes era só um lugar tranquilo onde passávamos os finais de semana, virou um ponto de tensão, um espaço marcado por uma sensação de desconforto. Eu não conseguia mais dormir ali, e a cada visita, a cada novo dia que passava naquela terra, algo dentro de mim sentia que o bicho, seja o que fosse, estava sempre por ali, perto, observando. No início, o medo era o que mais me consumia,
Mas depois de um tempo, algo estranho começou a acontecer. As coisas começaram a mudar de forma sutil, quase imperceptível. Era como se, aos poucos, o sítio fosse sendo engolido por uma névoa densa que deixava o ambiente cada vez mais opressor. A casa, com o tempo, foi ficando mais escura. O cheiro de mofo se intensificava e o som do vento, que antes vinha só do mato, parecia agora fazer parte de tudo. Cada canto, cada janela parecia estar guardando alguma coisa, mas eu nunca sabia o que era. Foi em uma dessas noites, após mais uma conversa com meu amigo, que decidimos sair, tentar descobrir o que estava acontecendo. Ele estava tão afetado quanto eu, mas ao mesmo tempo, não conseguíamos deixar de sentir que precisávamos ir atrás daquilo. Como se, por algum motivo, o próprio mato nos chamasse, nos atraísse. As histórias de fantasmas e aparições começaram a parecer mais reais do que nunca. A noite estava calada, mais do que o normal, e a ausência da lua fazia o mundo parecer ainda mais sem vida. No caminho, não falávamos muito. Só o som dos nossos passos e o estalo de galhos quebrando sob os pés de vez em quando. Mas o mais estranho, mais aterrorizante, era o fato de que, em algum momento, eu comecei a sentir que a presença do bicho não estava mais em um lugar distante. Ela estava ali, entre nós, esperando um momento certo para nos revelar sua forma. Foi quando eu escutei de novo. O som do arrastar, como se algo ou alguém estivesse se aproximando de nós. Estávamos no meio da estrada de terra, já mais longe da casa, e o barulho vinha da floresta, mais forte do que antes, mas agora, com uma cadência diferente. Era como se fosse um convite, um chamado, e o ar, o clima, tudo ao redor começou a ficar mais denso, como se o próprio espaço estivesse sendo deformado pela presença do bicho. "Vamos voltar! Agora!" Meu amigo disse, já com a voz falha, tremendo de medo. Ele nunca teve a coragem que eu sempre achei que tivesse, mas naquela hora, a palavra dele foi a mais sensata. Eu também sentia que era hora de ir embora. Mas antes que pudéssemos dar um passo, algo aconteceu. A sensação de que estávamos sendo vigiados se intensificou. Algo estava se aproximando, e não era mais só o som. Agora, era como se uma força invisível estivesse nos cercando, como uma neblina densa que nos envolvia. Eu sentia como se o mato estivesse se fechando ao nosso redor, e que qualquer movimento que fizéssemos só traria mais atenção para a gente. Não consegui pensar, não consegui respirar direito. O medo tomou conta de tudo. Foi aí que o vi. Ele surgiu de dentro da floresta, saindo da escuridão como uma sombra, algo que não parecia ter forma, mas que ao mesmo tempo estava ali, claramente. Eu não sabia o que era, mas sabia que não era humano. Seus olhos, olhos amarelos brilhando como se fossem fogo, como se estivessem prontos para devorar qualquer coisa que se aproximasse. Ele se arrastava, quase se contorcendo de quatro, mas de um jeito tão estranho que parecia que seu corpo não aguentava mais as próprias pernas. Cada movimento era uma tortura, mas ele avançava, sempre em nossa direção. E o barulho, aquele barulho que nos perseguia, agora parecia o som de algo rasgando a terra, como se estivesse escavando o chão para se aproximar ainda mais. Eu não sabia o que fazer, nem como reagir. Meu amigo estava tão paralisado quanto eu, mas ao mesmo tempo algo nos dizia que não podíamos sair correndo, que isso só nos faria mais vulneráveis. O bicho estava ali, na nossa frente, e eu sabia que ele nos queria. Ele não se aproximava mais rápido, mas de alguma forma parecia que estava nos devorando com os olhos. A tensão no ar estava tão forte que dava para cortar com faca. Cada segundo que passava parecia durar uma eternidade. Eu tentava respirar, mas o medo me sufocava. E de repente, como se o tempo tivesse se quebrado, ele fez um movimento. Foi rápido, muito rápido. Ele saltou na nossa direção com uma agilidade que não condizia com o tamanho e a distorção de seu corpo. Só que, antes que ele pudesse alcançar a gente, uma força invisível pareceu segurá-lo, como se algo o tivesse impedido. Não sei como explicar, mas era como se uma energia oposta estivesse intervindo, impedindo aquele ser de se aproximar mais. Ele ficou ali, imóvel por alguns segundos, com seus olhos ainda fixos na gente.
Eu senti que naquele momento, se ele tivesse conseguido alcançar, talvez nem eu, nem meu amigo estivéssemos mais ali para contar essa história. Quando tudo ficou em silêncio de novo, ele simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas o ar ainda estava pesado, carregado de uma tensão que não me deixou em paz. A gente correu de volta para casa. Não falamos mais nada, só fomos. E desde aquele dia, eu não voltei mais ao sítio. Nunca mais. E mesmo que eu tenha tentado esquecer, toda vez que a noite cai e o vento para de soprar, eu escuto aquele barulho. E sei que ele ainda está por aí, esperando do momento certo para aparecer de novo. A primeira vez que eu ouvi falar do defunto que pede fogo foi num fim de noite, lá pela época do milho. O inverno já estava indo embora e a roça estava tranquila, como sempre. Eu tinha uns 15 anos na época e já estava começando a me acostumar com a vida simples, mas cheia de mistério, daquela terra. Meus pais sempre me mandavam fazer umas tarefas na parte mais distante do sítio, onde o mato já estava tomando conta, e a gente só tinha uma picada apertada para ir de um lado para o outro. Meu pai era daquelas pessoas que gostava de tudo organizado, e a mãe sempre tinha aquela voz calma, dizendo para não me afastar muito da casa. Mas criança é assim, né? A gente se perde nas tarefas e acaba indo além do que devia. Nesse caso, eu estava indo buscar lenha mais adiante, perto da cerca velha que ninguém gostava de mexer. Naquele dia, o vento estava estranho. Não era vento normal de roça, com aquele cheiro de terra e grãos. Era uma coisa mais gelada. Parecia que vinha do fundo do mato, de onde ninguém gostava de se meter. E para piorar, o som que ele fazia quando batia nas árvores parecia estranho, como se estivesse tentando chamar a atenção de alguém. Eu estava lá, cortando umas lenhas, quando escutei um barulho. Não um barulho normal, mas algo como uma movimentação suave na direção da casa. Olhei por um segundo, mas o som logo parou. Não liguei muito, até porque era muito comum ouvir coisas no mato, né? Afinal, sempre tem algum bicho fazendo barulho. Mas não demorou muito para eu perceber que não era bicho. A primeira coisa que me fez parar foi o cheiro. Ele veio de longe, uma mistura de terra seca e algo mais, como carne velha. Fiquei parado, a mão no cabo do machado, tentando entender o que estava acontecendo. O vento não estava mais fazendo barulho, só aquele cheiro que não saía. Foi então que eu vi. Lá na beira da picada, a uns bons metros de distância, uma figura estava parada. Era uma pessoa, mas uma pessoa de um jeito que não dava para entender muito bem. Ela estava de costas para mim, com um capote escuro que cobria a maior parte do corpo. Mas o que mais me chamou a atenção foi a cor da pele. Era pálida demais, como se o cara estivesse há muito tempo sem ver a luz do dia. O capote estava gasto, surrado, mas a cor era escura como se tivesse se misturado com a noite. Não sei o que me deu, mas fiquei ali, observando. Meu corpo parecia não reagir, como se algo me dissesse que eu não devia mexer com aquilo, mas ao mesmo tempo uma força estranha me prendia no lugar. Ela se virou de repente. O rosto, eu não vi direito, mas o pouco que vi me fez arrepender na hora. O rosto não tinha expressão, era branco, como um morto que fica na gaveta muito tempo. O olhar era vazio, como se aquela pessoa, ou o que fosse, não estivesse ali de verdade. Eu não sabia o que fazer. O que era aquilo? Não parecia normal. Parecia que a figura estava ali para me dizer algo, ou fazer algo. Mas eu não sabia o que. Ela levantou a mão lentamente e fez um gesto. Um gesto simples, como se estivesse pedindo algo. E eu, sem pensar direito, peguei o fósforo que estava no meu bolso e acendi uma chama. A luz da vela parecia bem pequena, perto daquela escuridão, mas eu não conseguia desviar o olhar. Eu só estava ali, parado, observando a figura. A chama da vela tremia e o vento parecia se aproximar, como se estivesse trazendo a pessoa para perto de mim. De repente, a figura deu um passo na minha direção. O cheiro ficou mais forte e eu senti meu corpo ficando mais tenso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu olhei para a vela e quando olhei de novo, o defunto já não estava mais ali. Eu fui até o lugar onde ele estava parado e procurei. Nada. O vento voltou a soprar
e por um segundo fiquei pensando que tudo tinha sido um delírio meu. Olhei para a vela na minha mão, ainda acesa, e senti uma sensação estranha. Era como se o ar tivesse mudado, ou como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Eu nunca fui de acreditar nessas histórias, mas naquele momento eu sabia que algo muito estranho tinha acontecido. Tentei voltar para casa, mas parecia que o caminho tinha mudado. Eu estava acostumado com a picada, mas aquela noite parecia mais longa. O chão parecia mais pesado, a luz da vela não iluminava o suficiente, e aquela sensação de estar sendo observado nunca desaparecia. Quando cheguei perto da casa, meus pais estavam na varanda me esperando. Minha mãe me perguntou o que tinha demorado tanto, e eu, sem saber o que dizer, só falei que estava demorando para cortar a lenha. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei ouvindo o som do vento lá fora, e a lembrança daquela figura pálida e do pedido de fogo não saía da minha cabeça. Eu sabia que o defunto tinha me dado um aviso. Mas qual era? O que ele queria comigo? E por que apareceu para mim? Nos dias seguintes, tudo parecia voltar ao normal, mas eu não conseguia esquecer aquilo. Toda vez que olhava para o mato ou ouvia o vento, me sentia incomodado. Eu não sabia o que fazer com aquele peso na mente. O que eu vi era real ou teria sido apenas uma ilusão? Eu ainda não tenho uma resposta, mas desde aquela noite, sempre que me vejo em algum lugar mais afastado ou no silêncio da madrugada, eu sinto medo de olhar para trás e ver aquela figura me esperando mais uma vez. Era uma noite como qualquer outra, ou pelo menos parecia ser. Aquelas noites na roça, sabe? Bem tranquilas, com a lua alta e as estrelas brilhando forte no céu. O vento não estava muito forte, só uma brisa leve que balançava as folhas das árvores. Eu estava voltando da casa de uns parentes, tinha ficado até mais tarde, e a estrada estava silenciosa, como sempre. Não era nada de estranho, só a escuridão e o som dos meus passos. Eu caminhava com a lanterninha na mão, já pensando em chegar logo em casa, deitar e descansar. Mas de repente, algo me fez parar. Não sei bem o que foi, talvez um instinto, mas o ar parecia mais pesado de uma hora para outra. O silêncio ficou mais denso e não se ouvia nenhum grilo, nem um animal qualquer. Só a sensação de que algo estava errado, sabe? Aquela sensação de que você não está sozinho, mesmo não vendo ninguém. Dei um olhar para frente na estrada de terra, que parecia se estender até onde a visão alcançava. E foi ali que eu vi. Primeiro, foi só uma luzinha. Era fraca, mas dava para ver. Uma vela, eu pensei. Depois, mais uma e mais uma, até que logo uma fila inteira de pessoas apareceu à minha frente, caminhando lentamente. Cada uma com uma vela acesa na mão. E elas não faziam barulho. Nada. Nenhum som de passos, nada de conversa. Só o som da brisa e aquelas luzes pequenas dançando no ar. O que me chamou mais a atenção foi o jeito que eles andavam. Como se estivessem em transe. Sem pressa, sem nenhum movimento brusco. As velas todas acesas, mas a chama tremia muito, como se estivesse prestes a apagar a qualquer momento. Era uma fila de pessoas, todas encapuzadas com roupas escuras, parecendo aquelas vestes antigas de tempos passados. Não dava para ver muito o rosto de ninguém, só as sombras. Mas o que me impressionou mesmo foi que não tinha barulho nenhum. Não é normal uma fila de pessoas andando assim, sem fazer um pingo de som. Aquela fila parecia interminável, uma sequência de silhuetas que iam caminhando sem pressa, em silêncio absoluto. Eu fiquei ali parado, quase sem coragem de me mover. Aquelas velas parecia que estavam ali para iluminar a estrada, mas elas estavam apagando. E quando a chama de uma delas se apagava, não era normal. Não era como se o vento tivesse soprado ou algo assim. Não. A vela simplesmente sumia a chama, como se uma mão invisível tivesse apagado. Eu queria me aproximar, mas uma voz dentro de mim dizia para não fazer isso. O que estava acontecendo ali não era normal. E logo percebi algo ainda mais estranho. Aquelas pessoas, elas não estavam indo a lugar nenhum. Elas estavam simplesmente andando, sem direção. O caminho que eu via à frente não terminava, não dava em nada. Elas pareciam estar indo para lugar nenhum.
O que me deixou ainda mais desconcertado foi que, conforme eu tentava me aproximar, a distância entre nós não diminuía. Não importa o quanto eu andasse, eu não conseguia chegar perto delas. Eu fiquei parado por mais um tempo, vendo a cena diante de mim. Aquelas figuras com as velas acesas iam passando, sem desviar o olhar, sem olhar para trás. O frio que tomou conta de mim era algo que não tem explicação. Eu sentia que não devia mais ficar ali. O medo começou a me consumir, mas como se algo tivesse me chamado, olhei para uma das figuras tentando enxergar seu rosto. No momento em que meus olhos fixaram nela, a vela da figura apagou e então ela desapareceu. Sim, desapareceu. A imagem da pessoa sumiu, se desfez no ar, como se nunca tivesse estado ali. E isso aconteceu com todas elas. As velas se apagaram uma por uma, e em questão de segundos, não havia mais nada ali. Não havia mais caminho, nem mais pessoas. Só o silêncio, só a escuridão. Eu senti um arrepio tão forte que quase não consegui me mexer. O medo me paralisou de uma maneira que eu nunca tinha sentido antes. Olhei ao redor e tudo estava como antes, mas parecia que a estrada tinha se transformado. O que antes era uma simples estrada de terra, agora parecia ser um caminho sem fim, um lugar onde o tempo não passava. Eu corri o mais rápido que pude. Não sei se era para me proteger ou se era por pura necessidade, mas meus pés não conseguiam me fazer andar rápido o suficiente. A sensação de que algo estava me seguindo não saía da minha cabeça. E quanto mais eu corria, mais eu sentia como se estivesse voltando para o mesmo lugar, como se a estrada não fosse ter fim nunca. Só consegui chegar em casa quando o amanhecer já estava bem perto. E até hoje eu não entendo o que aconteceu naquela noite. Quem eram aquelas pessoas? O que era aquela procissão silenciosa? Por que elas estavam ali e por que sumiram quando eu tentei me aproximar? Eu sei que não foi um sonho, não foi uma ilusão. Eu sei o que eu vi, eu sei o que aconteceu naquela estrada. E quem mora por lá, todo mundo tem suas histórias. Mas essa foi a mais estranha de todas. Eu, que sou da roça e já vi coisa para mais de metro, nunca imaginei passar por algo assim. Se você gostou desses relatos, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Ah, e se você assistiu até o final, deixe um emoji de fantasma nos comentários. Assim eu saberei que você é um dos corajosos que enfrentaram as histórias até o fim. E se quiser fazer parte da nossa comunidade e ter acesso a benefícios exclusivos, torne-se membro do canal. Isso fortalece ainda mais nossa comunidade dos